Boa tarde a todos. É com grande prazer contar com a participação do professor Pierre Salamá para a conferência de abertura do seminário 15 anos do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura. Eu acho que não precisamos nos estender muito na apresentação do professor Pierre Salamá, mas um breve bio pode ser interessante para quem os mais jovens que talvez não conhecem tanto. Pierre é professor emérito da Universidade de Paris 13, à Villetaneuse. Ele foi diretor científico da revista Tiers-Monde. Ele é também doutor honoris causa de universidade, no México, da Universidade de Guadalajara e da UAM, tá? E é um expert junto ao Conselho Europeu. Tá? Suas publicações e sua produção biográfica é extensa e já escreveu muitos livros, muitos artigos, e, mais incrível, ele continua a escrever muitos livros e artigos. Aproveitou essa pandemia para, pelo menos, escrever um livro e estava querendo escrever mais um. Tá? Então, é um autor muito prolixo e, certamente, hoje, e continua sendo um dos intelectuais de maior conhecimento da realidade econômica latino-americana. Tá? Isso talvez, o grande aporte dele para a comunidade científica europeia e francesa, em particular, de ter trazido esse conhecimento aprofundado da realidade econômica latino-americana ao longo dos tempos. E, antes de passar, vale também ressaltar que o professor Pierre foi assistente de pesquisa do Celso Furtado, e eu tive o imenso prazer de realizar meu pós-doc com ele na França o ano passado. Tá? E eu tenho ainda saudade de nossas discussões no Bar Selecta, e talvez eu certamente estaria aproveitando aquele momento para me relembrar daqueles bons momentos. Tá? Desejo a todos um excelente seminário e agradeço a presença de todos e, sobretudo, agradeço imensamente a generosidade e a presença do professor Pierre Salamá. Tá? Vamos iniciar a conferência dele, e a conferência dele está fundamentalmente estruturada por três questões. Uma de ordem mais metodológica, sobre Estado, governos e neoliberalismos. A outra questão diz mais respeito do tema que será tratado, diz mais respeito ao impacto da Covid na América Latina, e, por finalizar, uma questão e um tema sobre as bifurcações possíveis e as capacidades de ruptura. Talvez um dos aspectos mais interessantes da perspectiva trazida pelo Pierre é de trazer essa perspectiva comparada latino-americana, e para nós, pesquisadores que residem no Brasil, seja brasileiro, seja estrangeiro, que nem eu, essa perspectiva mais latino-americana, às vezes faz falta, e ela é fundamental. Obrigados a todos, muitíssimo obrigado, Pierre. Agora é com você. Muito obrigado. Sinceramente, muito, muito obrigado. Eu queria, pelo ponto, agradecer a gente do convite que foi feito. É para mim como um honor. E é sobre um ponto que me desculpa também do fato que me vou falar um pouco demasiado em espanhol, porque a última vez falei sobretudo em espanhol e agora devo passar do espanhol ao português, e não é fácil para mim. Bom, que me desculpa então. Em primeiro ponto, nós vamos apresentar alguns problemas de metodologia. Solamente a um nível de introdução, porque
se trata da questão do Estado. A conferência é sobre o Estado pós-pandêmico, a saber, o Estado agora com a pandemia do Covid. Então, queria discutir um pouco do ponto de vista teórico, do que é o Estado. Não vou falar muito do Estado a nível teórico, não tem tempo, mas queria fazê-lo porque se tem muitas confusões. Primeiro ponto, na minha opinião, se precisa de distinguir entre, de um lado, o Estado, de outro lado, o que se chama os governos, os regimes políticos. De uma certa maneira, podemos dizer que o Estado é uma abstração real. E, a partir desse momento, o problema principal para analisar o Estado é precisamente de saber qual é a natureza do Estado. Os regimes políticos, os governos, são forma do Estado, forma de existência do Estado. Não se trata do mesmo nível de abstração, então. E isso me parece bastante importante porque a questão principal, as questões principais para analisar os governos é de conhecer o que se chama os déficits de legitimidade, os déficits de racionalidade também, e depois de ver qual é o peso, qual é a significação das eleições, que tipo de forma pode tomar o governo. Se trata de um governo de tipo bonapartista, de tipo quase fascista, de tipo democrático. E então, a partir desse momento, se pode analisar qual pode ser a influência dos movimentos sociais, por exemplo, para a definição da política do governo. A seleção, os movimentos sociais e também o fato que existe partido político e que tem ideologia. E a partir desse momento, tudo isso se mistura segundo precisamente os movimentos que existem a nível das eleições, a nível também da, como se diz, da rua, das mobilizações da gente na rua ou nas fábricas. Isso me parece importante de dizer isso, porque senão se tem demasiada confusão. Por exemplo, um exemplo. Muitas vezes se pode ver que, por exemplo, hoje, com a pandemia, o Estado não podia fazer outra coisa, que intervir mais ao nível do setor produtivo, mas também ao nível do auxílio para a gente. Não é verdade. Na América Latina se pode ver, por exemplo, que essas políticas frente à pandemia do México é completamente diferente da política da Argentina ou também do Brasil. No México não existe tampouco ajuda às empresas. Ajuda frente à pandemia, os efeitos da pandemia. Se tem pouco também de auxílio. Isso é completamente diferente, por exemplo, por caso da Argentina e um pouco menos por caso do Brasil. Então, o que quer dizer é que tudo isso, o fato que existe ou não existe uma intervenção muito importante ou menos importante, vai depender da história de cada país e também do tipo de governo que existe e os efeitos das mobilizações, se existe mobilização na rua para enfrentar efetivamente a pandemia. Segundo ponto é a questão do neoliberalismo. Na literatura e nos discursos, muitas vezes se pode encontrar a palavra neoliberalismo. O problema, de um ponto de vista completamente científico, é que também, com esta palavra, há muitas confusões. Muitas confusões. O que quer dizer é que hoje, a diferença, por exemplo, dos anos 47, depois da discussão
do que se chama o Mont Pelerin, quando teve gente, sociólogo, economista, que se encontraram para decidir se a intervenção do Estado se precisa ou não se precisa. E discutir, então, de superar o liberalismo para produzir o conceito de neoliberalismo. É completamente diferente, porque nessa época, neoliberalismo era um conceito, uma maneira de ver precisamente o rol, o papel do Estado na economia. E as relações bastante complexas do Estado com, precisamente, o mercado. Hoje a palavra é bastante confusa. O que quer dizer é que hoje, talvez, neoliberalismo é mais uma bandeira que um elemento para entender o que se passa. Vou dar alguns exemplos. Alguns exemplos que me parecem importantes. Por alguns científicos, o fato que a taxa de lucro, a evolução da taxa de lucro e a taxa de acumulação são completamente diferentes hoje, a saber que aumenta a taxa de lucro e a taxa de acumulação não aumenta no setor produtivo. Isso seria uma definição do neoliberalismo. A minha opinião é, sobretudo, uma definição do que se chama a financiarização e não o neoliberalismo. A saber que existe uma liberalização dos mercados e se traduz, precisamente hoje, nesta etapa histórica, se traduz por o fato que a financiarização tem muito mais importância que antes. Segunda definição seria que, por exemplo, a de Harvey, que é bastante conhecido, está dizendo, por exemplo, que a China também é neoliberal. Bom, a China se pode discutir, neoliberal, se pode ver que existe um problema. Existe um problema porque, em conhecimento, se tem uma grande intervenção do Estado. E é difícil de falar, a minha opinião, é difícil de falar de neoliberalismo quando a gente sabe que o Partido Comunista tem uma influência bastante forte dentro do setor produtivo. Não são separados. Não existe somente um setor público e um setor privado, senão que, efetivamente, hoje, e sobretudo mais hoje que antes, se tem uma intervenção muito forte do Partido Comunista em toda a política do Estado, ao interior do setor privado, ao interior da tomada de decisão das empresas privadas e, sobretudo, as mais grandes. Então, me parece um pouco confuso saber se se trata somente de dizer que, efetivamente, a China conhece um processo de capitalismo selvagem. Sim, verdade. Isso é verdade. Mas não é suficiente para dizer que é um neoliberalismo. Outra definição, talvez a mais interessante, é a que respeita mais ou menos o que se diz Mont Pelerin, nos anos 47, a saber que são relações especiais entre o Estado e o mercado. O rol do Estado seria de favorecer, precisamente, o funcionamento livre do mercado. E mais allá disso, seria que, ao interior do setor público, existe regra de concorrência de tipo mercado. Se pode ver, por exemplo, hoje, em muitos países, o que se passa dentro do setor da saúde, a saber, a definição do funcionamento do setor da saúde com critérios que são mais critérios de, como se diz, de concorrência privada e que de serviço público. Isso explica o fato que, efetivamente, temos problemas hoje
Na França, por exemplo, temos problema de receber a gente de uma satisfação. Bien, eso me parece interesante porque a partir desse momento, se vamos um pouco mais allá de eso, a gente se lembra do livro de Polanyi. Polanyi mostrou que existe uma relação dialética entre, de um lado, o Estado e, do outro lado, o mercado. O mercado não pode existir sem Estado. E também o Estado não pode existir sem mercado. Então, é uma relação contraditória, orgânica, entre Estado e mercado. Que não existe na sociedade, na história, não existe mercado sem Estado, e não existe Estado sem mercado, desse ponto de vista. É interessante de ver isso, porque isso significa que não são somente duas coisas diferentes, independentes uma da outra. A partir desse momento, podemos, talvez, discutir do que se passou nos últimos anos, a partir dos anos 80, mais ou menos. Nos países avançados, efetivamente, o que se passa é que, depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, teve o que se chamou, nos países avançados, o welfare state, a saber, uma intervenção muito forte do Estado ao nível da força de trabalho, o sistema, por exemplo, de aposentadoria, etc., o sistema para proteger a gente contra a doença, etc., etc., e também no setor produtivo. São as grandes empresas públicas no país avançado durante a época de pós-guerra até mais ou menos os anos 80. Podemos também qualificar nesta época de Estado keynesiano, de uma certa maneira. Um Estado keynesiano. O que se passou é que, efetivamente, durante os anos 80, 90, pouco mais, talvez, por outros países, mais tarde, por outros países, tivemos o que se chama revolução conservadora, uma revolução que vem precisamente de Reagan, nos Estados Unidos, e também de Thatcher, com processo de privatização e também de liberalização, mais ou menos forte, segundo os países, dos mercados de trabalho. Então, a partir desse momento, se usa a palavra, por todos os países avançados, a palavra de neoliberalismo. Neoliberalismo depois do keynesianismo. A verdade é que a França, por exemplo, há pouco a ver com a Inglaterra hoje, a nível, por exemplo, do mercado, o funcionamento do mercado laboral, de trabalho. E, como disse antes, agora é mais uma bandeira que um conceito, um elemento para entender exatamente o funcionamento do capitalismo hoje. Nos países emergentes, na Ásia, por exemplo, na Ásia, agora mesmo, antes também, toda a gente, por o caso, por exemplo, da Coreia, do Taiwan, etc., à exceção de Hong Kong, toda a gente aceita a ideia, o fato que o desenvolvimento desse país, o desenvolvimento muito rápido desse país, vem precisamente de uma intervenção muito importante do Estado, de uma política industrial bastante inteligente, que vai permitir de sair do subdesenvolvimento. Nos países da América Latina, escrevi-se faz muito tempo um livro com um brasileiro, um amigo meu, que se chama Gilberto Matias, para analisar, de um ponto de vista teórico, para analisar o que se chama um Estado que tem uma potência muito forte, uma intervenção muito importante. Bom,
me lembro, por exemplo, que nesta época, na época dos anos 80, mais ou menos, se falou bastante também de capitalismo de Estado, por exemplo. Não uso esta palavra, mas, na verdade, que a especificidade era precisamente uma intervenção muito forte do Estado no setor produtivo e pouco no setor social, de uma certa maneira. Hoje, em quase todos os países, de uma mais ou menos igual, de uma mais forte, por alguns casos com Chile, com México, estamos em presença de uma retirada do Estado importante, com privatização do setor produtivo, mas, de outro lado, à exceção do Chile e à exceção do México, estamos em presença de uma intervenção muito mais forte que antes do Estado ao nível do setor social, setor da saúde, setor da ensinança, etc. Não estou dizendo que, por exemplo, no caso do Brasil, estamos frente a um Estado importante ao nível da saúde pública. Não. É insuficiente. É insuficiente, mas é muito mais que antes. É insuficiente, por exemplo, se fazemos uma comparação com os países da OCDE, ou alguns países como a França, por exemplo, ou na Alemanha, podemos ver que, por exemplo, o peso do setor da saúde na França é mais ou menos ao redor de 11 e 12% do PIB. Na Alemanha é mais ou menos a mesma coisa, com a presença muito forte do setor público. Bem, se se toma os países da América Latina, um país como México tem somente 3,5%, é quase nada. 3,5%. E um país como Brasil ou Argentina tem mais ou menos 8 pontos, mais ou menos, com o setor privado. Não somente o setor público, né? Despesa por saúde frente ao PIB. Bem, é muito mais que antes, mas é completamente insuficiente. Completamente. Isso explica, de uma certa maneira, o número muito importante dos mortes com a pandemia. Queria dizer também uma coisa que agora, em não todos os países, nós vamos analisar isso. Agora podemos ver que existe uma intervenção mais importante do Estado com o contágio da pandemia. Se se toma, por exemplo, o caso da Argentina, ou se se toma o caso do Peru, podemos ver, a exceção, uma vez mais, do México, podemos ver que, efetivamente, o Estado vai favorecer uma intervenção importante em termos de PIB para ajudar a gente que não tem muito dinheiro, para favorecer o que se chama o auxílio, para ajudar as empresas, se se precisa, ao nível de garantizar os créditos, por exemplo, de favorecer o fato que as empresas não tenham que pagar imediatamente as suas dívidas. Então, é uma situação diferente de antes. E todo o problema é de saber se se trata de uma bifurcação hoje ou não. E é mais ou menos o tema da conferência de hoje. Se tem uma bifurcação ou não se tem uma bifurcação com a pandemia do Covid. Nós vamos, então, a analisar o impacto, em primeiro ponto, o impacto do Covid ao nível econômico e depois ao nível também político. Porque não se pode entender a economia esquecendo a política e a relação complexa entre
o econômico e o político. O primeiro ponto é se tem um retorno ou não do Estado-nação. Está falando não do Estado somente, do Estado-nação. Isso é importante. Isso é importante. Porque não se pode também entender, não se pode entender Estado sem mercado, não se pode entender a construção do Estado esquecendo a construção da nação. E nós vamos ver se hoje se tem um retorno do Estado-nação em os países da América Latina, mas também nos países avançados. Primeiro ponto, de uma certa maneira, podemos dizer que estamos frente ao fim da hiperglobalização. Não estou dizendo que está o fim da globalização, não, da hiperglobalização. E de uma certa maneira, podemos dizer também que se iniciou um pouco antes do contágio, a saber, durante os anos depois da crise de 2008, mais ou menos, com a aparição de medidas protecionistas. E um pouco antes do contágio, também com a política, nova política do governo americano frente à China. E, de uma certa maneira, podemos dizer que, a partir dos anos, mais ou menos, 2010, estamos frente ao final da hiperglobalização, que se acelerou com a pandemia, e não ao final da globalização. Vamos discutir um pouco mais isso. O primeiro ponto é que o que se passou que durante a época da hiperglobalização existiu o que se chama uma cadeia internacional de valor. De uma certa maneira, isso significa, por exemplo, que um Apple, para construir um Apple e vendê-lo, se construiu em muitos países. Cada país fabrica um segmento do, como se chama, do computador, do mobile. Isso me parece importante dizer isso, porque é diferente dos anos 70 e 80. A cadeia internacional do valor se explodiu muito. E o que se apareceu, com a pandemia, o que apareceu é que, efetivamente, o fato que a cadeia internacional do valor se explodiu completamente, isso vai produzir como se diz, uma vulnerabilidade muito mais importante que antes. Sabe, quando um país, como por exemplo a China, não pode produzir porque existe a pandemia nesse país, essa final do ano passado, por exemplo, e o início deste ano, isso vai significar que, efetivamente, as empresas em outros países do mundo não poderão funcionar. Então, existe um problema de soberania. O pior de todo era, por causa do processo de delocalização, era precisamente por como se diz, o setor de produto de medicina, os medicamentos. E então, a partir desse momento, vai reaparecer a discussão de se é importante ou não importante, é perigoso ou não perigoso, é vulnerável ou não vulnerável, de favorecer precisamente uma cadeia internacional de valor. Devemos favorecer a relocalização ou não, não somente a causa do fato que se necessita de produzir no país, não se necessita isso, senão, quer dizer que não é somente uma questão de soberania, sino também uma questão da desindustrialização que existe em muitos países a causa do fato que teve um processo de desindustrialização e de relocalização em muitos países, precisamente nos países emergentes. Então,
Esse é o primeiro problema. Este problema existiu a partir dos anos 2010, mais ou menos. Com a pandemia, este problema vai surgir como um problema fundamental por muitos setores da produção. Segundo ponto, era também a queda importante do comércio. E, mais precisamente, por muitos países da América Latina, por exemplo, a queda da renda, por exemplo, das matérias-primas, a queda do preço das matérias-primas, então, a reaparição, de uma certa maneira, da restrição externa. Isso é um problema, porque reaparece o problema da restrição externa e durante muito tempo, durante os anos 2000, com o aumento das vendas de matérias-primas nos países da América Latina, por exemplo, aumento do preço de matéria-prima, efetivamente, muitos países desapareceram completamente o que se chama a restrição externa. Bem, de novo reaparece. Esse problema reaparece a saber que estamos frente a uma nova época, a saber, desculpe, a saber a questão do protecionismo e da relação não multilateral, senão bilateral. Esse é um novo problema. Segundo ponto, com a crise da pandemia, temos um problema também de déficit do orçamento. Por quê? O primeiro ponto é que as receitas públicas vão baixar muito, 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 a causa da crise. Isso em todos os países, não somente nos países da América Latina, sino também em muitos países avançados. E, do outro lado, vão aumentar as despesas públicas, porque teve uma intervenção do Estado mais forte, sobretudo ao nível do auxílio. Em meu país se chama chômage partiel, desemprego parcial. A saber que o Estado vai pagar, por exemplo, em meu país, o Estado vai pagar a metade dos salários do setor privados, diretamente, por mais ou menos 90% dos salários. É importante. Isso durante muitos meses, não um mês, 2 meses, 3 meses. Isso se paga muito ao nível de aparição de o que se chama um déficit do orçamento muito importante. Muito, muito importante. Vai ser uma nova época. Bom, na França estamos dentro do que se chama a Europa, e dentro da Europa tivemos a zona euro, e com a zona euro existe efetivamente a possibilidade que, como nos Estados Unidos, existe o que se chama o quantitative easing, a saber que a Banca da Europa vai, de uma certa maneira, borrar uma parte da dívida que aparece com o déficit muito importante do orçamento. Bom, esse é o problema dos países avançados, não é o problema que me interessa mais. Mas não se trata somente disso. Se trata também nos países avançados, também um pouco, depende dos países. Eu passo, talvez, o caso de países como a Argentina, que no caso do Brasil, onde existe o Brasil uma contradição entre, de um lado, o auxílio que apareceu, e, do outro lado, o ministro da Finança que quer favorecer, hoje, parecer um pouco especial, quer favorecer hoje a privatização. Não se fala muito de privatização em outros países do mundo. Não. Mas no Brasil, sim. Esse é o que se chama dogmatismo. Bom, mas podemos dizer, a coisa seguinte é saber que os primeiros efeitos nos países da América Latina e também nos países da Europa é que, com todas as crises, produzem uma concentração da renda, um aumento do desemprego,
Um aumento para os países, sobretudo da América Latina, do setor informal, do desemprego informal. Uma queda dos salários também. Isso é a lógica da crise. É a lógica da crise. Todas as crises produzem isso. Por a crise, de uma certa maneira, é uma maneira de funcionamento do capital. É a expressão das contradições que existem dentro do processo de acumulação. E a crise tem um rol, um papel importante, a saber que pode permitir, depois de superar o estado de crise, e de funcionar de outra maneira a acumulação do capital. O que se passa hoje? Com precisamente o fato que, do lado social, teve o que se chama o auxílio. Pergunto. E, de outro lado, uma ajuda para as empresas, direto ou indireto, a saber, garantizar os créditos ou permitir que, efetivamente, as empresas não pagam mais as dívidas, todas as restrições que têm. Então, tudo isso vai, de uma certa maneira, permitir que existe, efetivamente, um processo de concentração da renda, mas menos forte que poderia ser se não teve, efetivamente, este tipo de auxílio ou de apoio às empresas. Também por o desemprego. Vou dar um exemplo. Em quase todos os países, a exceção talvez um pouco durante alguns meses dos Estados Unidos, porque é um sistema completamente diferente, que, por exemplo, no caso da Europa, o que se passou é que a queda da renda média foi bastante fraca durante esta época. E a queda do PIB era muito, muito mais importante que a queda da renda média. Isso me parece interessante de dizer, porque podemos, a partir desse momento, pensar: é neoliberal ou não? Estamos frente a uma bifurcação ou não? Não parece como um funcionamento normal do capitalismo. Como eu me lembro, por exemplo, que se faz pouco tempo, teve discussão bastante forte sobre a regra de ouro, a saber que um país não deve ter um déficit de orçamento mais que na Europa de 3 pontos do PIB. Hoje estamos ao redor de 10. E aparece completamente normal. Também, outra coisa, me lembro, por exemplo, que se faz pouco tempo, sobretudo, por exemplo, na América Latina, tivemos bastante discussão sobre o fato que o aumento da despesa pública vai favorecer a aparição da inflação. Bom, não se tem inflação. Não. A exceção da Venezuela, se faz bastante tempo que existe este problema, e também da Argentina. Um país como, por exemplo, o Brasil, existe um pouco mais de inflação, mas um pouco mais. Não um processo de inflação tão forte como foi o caso durante os anos 80, por exemplo. Também no México. Então, o aumento da despesa pública não se traduz por uma inflação. Se traduz muitas vezes por um aumento da poupança, não de toda a gente, da gente de classe média ou dos ricos, mas não dos pobres, efetivamente, porque o pobre não tem bastante dinheiro para poupar, não é suficiente. Então, a partir desse momento, podemos pensar, incluído a um nível político, a saber, isso poderia ou não explicar o fato que Bolsonaro agora tem um apoio popular, sobretudo da parte da gente mais pobre, mais forte que antes. Mais forte. Denilson Santana perdeu a nível de classes médias, mas ganhou, talvez graças ao auxílio, é suficiente, mas
importante também ao nível dos pobres. Esse é um problema, saber que detrás de isso talvez seja a questão da necessidade, de uma certa maneira, que se precisa de apoiar os pobres, é verdade, e, do outro lado, também do clientelismo possível. Então, vamos à segunda parte, na terceira parte, se a primeira parte era a questão metodológica, a discutir da bifurcação ou não e da capacidade de favorecer esse tipo de bifurcação. O primeiro ponto é que, como vimos, não se pode continuar da mesma maneira que antes. Não estou dizendo que a história é escrita. Não. O futuro não é escrito. Não. Devemos ter medo das análises de tipo deterministas. Muitas vezes se encontra quando a história foi feita. A gente está dizendo, isso normal, lógico. Não. Existem muitas bifurcações. E o que podemos dizer é que, somente dizer que há muitas coisas que explicam que será muito mais difícil que antes de seguir o mesmo caminho. Mas é possível que, efetivamente, algum país siga o mesmo caminho que antes. E que, então, aparece um processo de decadência. Isso existe, este tipo de possibilidade. Isso existe. Não é um mecanismo determinista, mas é mais difícil de seguir o mesmo caminho que antes. Vimos por a questão da globalização, da hiperglobalização. Era um problema não somente de soberania, importante por alguns setores, de relocalizar para diminuir efetivamente a dependência externa sobre alguns setores chaves, no que é importante de permitir uma intervenção do Estado que vai favorecer a relocalização por alguns setores. É uma lição, de uma certa maneira, da crise que apareceu em 2008 e, sobretudo, que se precipitou com a pandemia. Mas não é somente esta questão. Teve, no nível de ensinança de economia internacional, me lembro que muitas vezes nos livros de economia internacional se falou muito de os países que ganham, os países que perdem. Não. Não. Efetivamente, alguns países podem ganhar. Não. Não. O problema é que dentro dos alguns países, dentro da nação, o que se passou com a hiperglobalização é que estivemos frente a um processo de fragmentação. A saber, algumas regiões vão perder e outras vão adaptar-se. As grandes cidades vão ganhar de uma certa maneira. As pequenas, médias cidades vão perder. Perder significa que a gente que vai perder seu emprego não tem a capacidade de encontrar de novo um outro emprego, porque não tem a educação suficiente, talvez. Não tem a formação para retomar um novo emprego. Então, a miséria aparece, incluído nos países avançados. Foi isso que explicou, de uma certa maneira, o sucesso, o êxito de Trump frente a última eleição, a eleição da antes. Então, isso me parece interessante porque significa, um nível político, que hoje temos muitas discussões importantes sobre as lutas das minorias,
contra feminicídios, etc., etc., contra o racismo. Mas também não devemos esquecer o fato que, quando a globalização apareceu, a luta de classe de nossa América, que devemos pensar, efetivamente, a situação da gente que vai perder seu emprego, ou vai perder salários, etc., etc. Então, não se tem uma substituição das lutas hoje. Se tem a reaparição também da luta mais clássica, que a globalização, precisamente a hiperglobalização, permitiu. Isso me parece um problema importante. Segundo ponto, me parece também que, de uma certa maneira, podemos dizer que, por uma questão da saúde, e por uma questão mais geral do serviço público, devemos discutir de novo o que se chama as fronteiras entre a mercadoria, a saber, o setor que funciona com mercadoria, e o serviço público, a saber, normalmente, setor que considera que bem público não são mercadoria. A saber, a questão do lucro de um lado e do lucro do outro lado. As fronteiras mudam, cambiam. E hoje, o que me parece que é uma lição da pandemia é que se precisa mais que se desenvolva o setor público, o setor que funciona de uma outra maneira que neoliberal, a saber, um setor público que tem sua própria regra de funcionamento do serviço público, e não regra de lucro ou regra de buscar ou diminuir os déficits continuamente. Isso não significa que o setor público não devemos conhecer o custo, sim, devemos conhecê-lo, mas não é o primeiro ponto. Não é o primeiro. Depois nós vamos ver como fazer para efetivamente superar o problema econômico que pode colocar um setor público importante e que se precisa mais. Isso me parece interessante porque isso significa que agora estamos frente à possibilidade de aquilo que se chama uma mistura, de uma certa maneira, com um hiperintervencionismo do Estado, de um lado, e também o mantimento das regras liberais. Com a revolução tecnológica, se tem transformação muito forte no nível do setor de trabalho, mercado de trabalho. Eu quero dizer que a uberização do trabalho se desenvolve muito. Então, talvez estamos frente a uma mistura entre uma intervenção muito forte do Estado, muito mais forte que antes, e, do outro lado, um tipo de capitalismo de média-idade, da aparição do capitalismo, um capitalismo salvaje. Salvaje com uberização muito forte da força de trabalho. Isso é importante, que tipo de mistura. E como lutar contra esse tipo de mistura? Não contra o intervencionismo mais forte que antes do Estado, a nível econômico e social, senão também com a liberalização mais forte do mercado de trabalho que aparece com, precisamente, a revolução tecnológica. Tudo isso é possível ou não? Tudo é possível ou não? É difícil de saber. Como estava dizendo, não podemos dizer que existe um único caminho. Porque a discussão entre Estado de um lado e governo de outro lado é importante, é precisamente porque o que se decide é ao nível do governo. E tudo depende do déficit de legitimidade, de racionalidade, das forças dos partidos políticos, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, das eleições, etc., etc. E que, efetivamente, se um governo
como por exemplo no caso de Chile se faz muito tempo, tem uma política que é demasiado social, isso pode efetivamente favorecer golpe de Estado, porque as relações entre Estado e precisamente o governo é que o governo, não, neste caso, não é uma forma de representação do Estado que tem uma natureza de classe mais importante. Então, estamos dentro de muitos caminhos, há alguns que aparecem, mas devemos analisar um pouco mais. O primeiro problema, que me desculpe, é que a grande diferença dos países da América Latina com os países avançados é que se falou bastante nos países avançados da tese sobre a estagnação econômica. Mas na América Latina se falou também com Celso Furtado, por exemplo. Mas como se diz, é um fato. Se faz muito tempo que todos os países da América Latina, 4 décadas, mais ou menos, que todos os países da América Latina são dentro de um processo de estagnação econômica que se explica por a distribuição da renda demasiado desigual, por uma volatilidade bastante importante da taxa de crescimento, se é o caso da Argentina, por exemplo, também da reprimarização da economia que vai permitir um aumento durante a primeira década dos anos dos milênio 2000, primeira década, mas que llena de vulnerabilidade. E que a reprimarização vai permitir o que se chama, incluído no caso de México, o que se chama desindustrialização. E o fato que a desindustrialização é cada dia menos que antes, não permite efetivamente que sobre o longo prazo, se tenha como se diz, uma taxa de crescimento importante. E sem taxa de crescimento importante, você não tem a possibilidade de uma mobilidade social. Isso me parece importante a saber que na América Latina estamos frente a uma tendência à estagnação. E também em alguns países da América Latina, como por exemplo a Argentina, efetivamente Venezuela, mas também em México, teve uma crise. É a crise muito importante no caso, por exemplo, de Argentina e Venezuela. Pouco menos importante, mas apareceu no primeiro ano de AMLO, López Obrador, uma recessão. No caso do Brasil, depois da grande crise, a meio dos anos 2010, uma grande crise igual, mais ou menos igual à crise dos anos 30. Não foi possível de recuperar. Teve repunte, como se diz, de crescimento, mas bastante fraco. O que quer dizer é que a situação da economia brasileira é bastante fraca. Então, a pandemia vai aparecer. Na pandemia não é a origem da crise. Vai precipitar uma crise. É diferente. Vai precipitar e também transformá-la. O que quer dizer é que isso chegou dentro dos países que era doente. E isso se traduz a um nível político. A um nível político, isso significa que para sair de tudo isso, se precisa medidas de tipo estrutural. Se a crise é estrutural, significa medidas de tipo estrutural. Como fazer? Medidas estruturais, por exemplo, favorecer uma reforma tributária fiscal, real, estrutural, não somente aumentar alguns impostos. Favorecer uma política industrial bastante importante. Controlar a taxa de câmbio, etc. Bom,
É possível ou não a nível político? É possível ou não? É possível que, mais allá deste tipo de medidas estruturais, se precisa de aumentar ou manter o auxílio, diminuir as desigualdades. É possível ou não? O fato é que, a nível político, é difícil. É difícil porque podemos ver que se faz bastante tempo que aumentou, como se chama? Aumentou o peso dos evangélicos. Esse é um problema. Esse não somente o problema do Brasil, sino o problema de quase todos os países da América Latina. A presença bastante forte, hoje, cada dia mais forte, do setor evangélico. E a ideologia dos evangélicos não é progressista, é muito mais conservadora. Vão apoiar, muitas vezes, gente que vão dizer que não se precisa uma intervenção do Estado, mas importante. Por quê? Porque por os evangélicos, a única revolução é a revolução dentro de ser. A saber, dentro mesmo. A saber que ler a Bíblia, funcionar de uma certa maneira, é a única saída de uma crise. Que permitir que o Estado faça uma intervenção mais forte e permitir que se desenvolva a corrupção. Que a ideia mais importante do setor evangélico é que a responsabilidade sua não é a responsabilidade do Estado, sim. Por quê? Porque não podemos fazer confiança ao Estado, porque isso é muito mais, demasiado corrupto dentro do setor do Estado. Clientelismo, etc., etc. Isso é um problema. São contra também algumas minorias. São completamente, desse ponto de vista, são bastante perto, por exemplo, do corrente de extrema-direita da França, da Itália, de alguns países da Europa. Estão buscando bode expiatório. No meu país, os bodes expiatórios são os muçulmanos, o racismo. Outros países da América Latina são, por exemplo, os homossexuais, os índios, que não trabalham, recebem plata sem fazer nada. Então, é difícil. Mas existe uma contradição. Existe uma contradição dentro do setor evangélico. A saber que, duas contradições. No interior do setor evangélico existe uma contradição, a saber que, de uma certa maneira, como são gente pobre, que não tem muita educação, sobretudo negros, pretos, não sei como se diz, de uma certa maneira, são contra um apoio, um auxílio, um apoio da parte do Estado, e de outra maneira se precisa de tomá-la, porque a crise é demasiado forte. Deve ser uma contradição, que não quer e quer. Então, isso pode permitir, efetivamente, que não vão apoiar necessariamente um governo que, uma pessoa que vai desenvolver uma política precisamente demasiado liberal. A segunda contradição é que, mais allá do fato que o setor evangélico é mais forte que antes, existem muitos problemas na sociedade, que não são somente a liberalização da gente, mas também o fato que, efetivamente, reaparecem movimentos sociais. Se faz pouco tempo antes do contágio,
teve na América Latina, em muitos países da América Latina, movimentos sociais bastante fortes, não somente em Paraguai, desculpe, em Chile, em Equador, sino também em muitos países, e também uma esperança, por caso da Argentina, o caso de México, etc., que uma onda de esquerda poderia reaparecer. Tudo isso foi quebrado durante um momento, com o contágio, verdade? Mas o fogo existe. E o que quer dizer é que não podemos dizer que a única saída poderia ser o que se chama na Europa o iliberalismo, uma nova forma de fascismo. Existe outra possibilidade. Os caminhos, desse ponto de vista, é também aberto, mas é difícil. É difícil. Se precisa, a minha opinião, que se rediscute hoje quais são as maneiras de lutar frente à crise, a enfrentar a crise. Quais são as experiências que podemos dar a gente? Quais são os setores que devemos apoiar, etc. Então, para acabar, terminar a conferência, o que posso dizer é a palavra de Valéry, que, de uma certa maneira, o pessimismo da razão pode dar o otimismo do coração. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Pierre. Antes de encerrar, eu vou agradecer a presença de todos, a presença, obviamente, do Pierre, e deixar, talvez, o que, para mim, é o ponto mais interessante para, talvez, serem discutidos nos demais mesas que irão ocorrer neste seminário e que eu tenha extraído esta conferência. Um pouco... tem a ver com esse momento histórico, essa passagem de um Estado que era muito mais voltado para a produção e as relações de trabalho, para um Estado mais voltado para as questões sociais e o que isso implica para o Estado e a produção. E o Pierre aponta que isso será uma questão. E o segundo aspecto, que eu acho que é também bastante interessante para pensar este momento histórico, é um Estado que ganha importância, porque as falhas de mercados e as incertezas associadas à hiperglobalização e a um mercado mais solto são visíveis. Portanto, há uma necessidade de mais Estado, mas dentro de um contexto de hipercapitalismo liberal. Que tipo de contradições? Eu acho que isso será umas questões para os próximos anos, como Pierre apontou, não tem nada de estabilizado, essas são tendências, e os equilíbrios que resultaram dessas tendências são múltiplos, mas talvez seja um dos pontos interessantes para serem discutidos neste seminário. Agradeço a todos, de novo agradeço